Estamos ao vivo? Olá, gratidão, só gratidão. Mais um dia, não é mesmo? Que bom! É a live do programa De Mulher para Mulher, aqui em casa. Mas com prazer muito grande de estar com você. E eu tenho o prazer de já recebendo nossos convidados. Como vai, Edivaldo Silva? Tudo bem, bem? Gratidão! E como eu sempre digo, envie a setinha, aviãozinho, setinha, como você quiser chamar, mas é essa ferramenta maravilhosa que o Instagram nos proporciona de convidar os amigos, de dizer, olha o que eu estou assistindo, olha, venha saber. Hoje uma live assim de cunho social, né, de utilidade pública, que é para falar sobre previdência. Meu Deus, previdência social, as mudanças e as novidades, que além das mudanças ainda tem mais novidades, né? É cada dia, eu sempre digo à doutora Tatiana, as contadoras e contadores, que eu não sei como eles aguentam, porque a lei muda muito, gente. Meu Deus do céu. É uma coisa, daqui a pouco é outra, e aí tem uma norma ou tem um MP, e nada melhor do que os especialistas, né? Nossa amiga já está aqui conosco. Nada melhor do que os especialistas para nos explicar, para falar melhor, para tirar nossas dúvidas. Por isso eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência, e que você compartilhe essa live, que você envie coraçãozinhos. Ai, começaram a subir os coraçãozinhos, eu amo. Que você envie os coraçãozinhos para que as pessoas, o Instagram, entenda que você está gostando e convide mais pessoas. Eu também quero falar para vocês sobre o nosso live. Eu salvo no YouTube, salvo no Facebook, nosso YouTube Noêmia TV, ok? E doutora Tatiana já conosco, deixa eu me posicionar, ver se está bom. Tchan, tchan. Ai, gente, que bom, viu? Amo fazer a live, mandar para vocês. Amo quando vocês participam. Isso é muito importante, né? Todos os dias, chegar esse horário, a gente tem um encontro marcado com o programa De Mulher para Mulher, para quem gosta de mulher, para toda a família, né? Que é tão importante. E nós estamos passando por uma fase de aprendizado muito grande, né? Aprendizado de novas ferramentas. Daqui a pouquinho eu vou participar, vou também assistir a live do meu amigo de São Paulo, vou estar participando de novos conhecimentos. Estou estudando, né? Com o Roberto Chiniachique, meu Deus! Assim, vou demais, estou amando. Então, é isso aí, a gente tem que estar se reinventando, procurando estar, né, de acordo com o que o mundo está indo, está mudando literalmente. E meu amigo Gedálio, tudo bom, meu lindo? Entrando na live com a gente, compartilha. Beijos para vocês que estão com a gente. E Gedálio diz, no aguardo da minha grande parceira jurídica, que é a doutora Tatiana Barreto. Você é muito bem acompanhado, né, doutor Gedálio? Porque eu sei que ela é uma pessoa muito competente e, além do mais, muito antenada, não é à toa que é professora também na área, né? E eu... Oi, Cláudia, Calmoda Íntima. Meu amor, vá chamando o povo. Tem que saber da vida previdenciária, do que você fazer com seus funcionários, mesmo quem é MEI, você vai daqui para frente crescer e você tem que pensar grande. Todo mundo tem que conhecer as mudanças, novidades na Previdência Social do Brasil. No mundo ocorreram mudanças. Ai, César Tonajura, que lindo, de Gedalha Vida. Isso, César. Quero você com a gente, César. Fala comigo no WhatsApp, César, porque a gente fala um pouco no Insta, né?
Mas o meu dia a dia, o corre-corre do dia a dia, eu só olho mais, a minha Fica comunicação quietinho. mais rápida, mais direta é no WhatsApp. Certo? Que eu quero marcar essa live com você! Amei! E homem, quando. Olha, assim, César é um chefe de cozinha, assim, que eu fiquei impressionada a conhecer. E homem, quando cozinha, gente, olha, eles capricham, viu? Eu fiquei, foi babando. Olha, por isso que eu gosto quando é no estúdio, viu, César? Depois eu quero você aqui no meu estúdio da televisão, porque aí a gente, além de passar para os nossos internautas, ouvintes, a, a receita, a gente também degusta. A gente não fica só na vontade. Oi, meus amores, como estão vocês? Com a internet, mas vamos ter calma, vamos esperar. Enquanto isso, vocês vão convidando as pessoas, tá? Agradeço muito que vocês chamar aqui pelo outro. Pam, pam, pam. Deixa eu colocar. Vou chamar novamente. Vamos tentando. A internet tem dias que faz essas com a gente, né? Professora Catiana Matias, é isso? Catiana Matias? Ai, e esses últimos dias ainda teve imposto de renda, né? Meu Deus! Meninos, foi assim, uma loucura. Como diz o colega, loucura, loucura, loucura. Deixa eu ver se eu localizo. Eu estou chamando Tatiana, mas é para chamar pelo outro Insta também, é isso? É para chamar pelo Prof. Cati? Ah, Não, eu chamo nesse Tati Barreto mesmo, né? sim. Ai, eu tô te ouvindo, que linda. Tá me ouvindo? Tô lhe É porque ouvindo, tô lhe o vídeo que não tá aparecendo aqui, mas a gente já tá entrando, né? ouvindo, tô lhe ouvindo. Tchá, 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 tchá. Bora! Vamos fazer energia positiva! Vamos que vamos! Como eu sempre digo, levanta a cabeça pra frente, é que se anda. Vamos que vamos! Vê se tem alguém com você, outra pessoa. Pode entrar pelo Insta de outra pessoa, Tati. Você só me avisa, tá, Tatiana? Você me avisa, olha, chama aí o Insta tal. Porque às vezes é algo no seu aparelho, quando a gente está com a memória cheia, o Insta não funciona direito, às vezes é a internet, né? Acontece. Mas essa live está muito desejada. Essa live está muito desejada, tem que acontecer. Enquanto isso, vocês podem ir comentando, né? Já colocando perguntas que a gente pode fazer sobre a mudança porque depois veio a Covid, né? Veio essa pandemia e as pessoas só estão mais falando sobre isso e nem está se comentando tanto sobre a situação da Previdência Social no Brasil, que mudou radicalmente, né? E eu ainda não me aposentei, porque sempre fui autônoma e esse corre-corre, algumas empresas também não tiraram do meu salário, mas não depositaram lá no INSS. Então, acho que a doutora deve estar também tendo muito isso, né? Muitos casos desse. E o que fazer, não é mesmo? Então, se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida, quer saber algo sobre a Previdência Social no Brasil, chegou a hora, né? Vamos perguntar, vamos interagir, porque é muito importante. E quando ela conseguir entrar aí, eu vou botar no Face também. Eu sempre gosto de botar, quando é um assunto assim muito importante, de botar no Face ao vivo, porque tem pessoas que gostam de fazer perguntas aqui no nosso Face. E é algo assim realmente para se tirar muita dúvida. Agora, se vocês não se preocupem, quem não puder assistir, porque eu sempre
compartilho. É algo meu mesmo, é tanto que tem algumas pessoas que quando acaba, assim que acaba a live, já quer falar comigo, já tá me mandando mensagem, já tá interagindo comigo, e eu explico a elas, espera aí um pouquinho, meu amor, e as pessoas falam, mas você não me entendeu, bababá. Preciso mandar para as pessoas que não puderam assistir. Tem pessoas que nesse horário não teve condições de assistir. Aí o que acontece? Eu preciso divulgar a live. Por isso que às vezes eu não atendo logo, tá? Se você ligar ou mandar uma mensagem, eu não puder responder logo, é porque eu estou divulgando a live, tá? Quando acaba, eu tenho essa preocupação, claro, e esse interesse, vixe, tá ficando torto. Agora melhorou. E esse interesse de divulgar a live. Vamos ver aqui se por um outro Instagram eu consigo. Estamos tentando conversar com a doutora Tatiana Barreto sobre previdência social. Oi, Noêmia. Oi. Até agora. Conseguiu aí. Só não estou lhe vendo, estamos só lhe ouvindo. Oh, meu Deus. A gente já está entrando aos poucos. Mas que bom que está ouvindo, né? Ao menos já estamos lhe ouvindo. E aí o que acontece? Eu estava comentando, doutora, que com a Covid, acabou que ficou assim de pano de fundo, né? Não se fala mais sobre as mudanças, sobre tudo que aconteceu na Previdência Social, e o que é tão importante, não é? Principalmente para quem é empresário, para quem trabalhou a vida inteira e que está precisando se aposentar. Você imagine agora, com essa situação, o quanto uma aposentadoria vem a ser importante para as pessoas. Quem tem a você sua está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Então pronto, a gente pode começar. É o tempo que a internet vai ficando... Eu acho que é o meu celular que está muito carregado. Isso. Pronto. Mas a gente está aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente já pode ir tirando. O som está ótimo. Então já tem uma pergunta aqui. Deixa eu só colocar ao vivo no Facebook também. Edivaldo Silva Bispo. Ele já tem uma pergunta para a gente. Oi, gente do Face. Ele é meu pai, viu? Coincidência. Ai, que maravilha! Nós estamos ao vivo no Facebook também, programa de Mulher para Mulher. Hoje entrevistando a doutora Tatiana Barreto sobre a Previdência Social, as mudanças e as novidades. E ainda tem novidades. Muitas novidades. Vamos lá a pergunta? É isso, vamos lá. De Salvador já entrou, muita gente de Salvador também entrando na live. Algumas pessoas já entraram. Isso. E ele diz assim, o Edivaldo diz, uau, como sobe esse negócio rápido, meu Deus. Se eu completei o meu tempo para aposentar-me antes da reforma da Previdência, como fica a minha situação se eu pedir a aposentadoria agora? E aí, doutora? O seguinte, boa noite a todos, tudo bem? Como vão vocês? Todo mundo bem, né? É o seguinte, a emenda constitucional que veio para alterar, né, as regras de transição, né, veio trazer várias regras de transições, né? A emenda 13 de 2019. Ela começou a vigir a partir de 13 de novembro de 2019. Então, muita gente já estava contribuindo e muita gente estava já na regra anterior. Mas quem tinha direito adquirido antes do 13 de novembro de 2019 pode solicitar os pedidos, né, de aposentadoria, mas ele pode também não só ter o direito adquirido. Se ele não tiver o direito adquirido, ele pode ter a participação, a inserção em uma das 5 regras de transição. A gente hoje tem 5 regras de transição. Tem várias regras. São 5 as regras de transição? Só que se a pessoa já tiver o direito adquirido, ele vai ter os mesmos direitos anteriores à reforma. Ou seja, por exemplo,
Se até 13/11/2019 ele já tinha os requisitos para uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria por idade, os cálculos da aposentadoria dele serão conforme a regra anterior. Ou seja, eles serão considerados os 80% maiores salários de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, se ele, na data da reforma, já cumpriu os requisitos, ele está na regra do direito adquirido. Tá certo? Então, a regra do direito adquirido é que vai ser a lei para a vigência, né, desse benefício que ele vai pleitear, ainda que ele peça depois. Inclusive, a renda mensal inicial dele será calculada de acordo com as regras anteriores. Tudo de acordo com a regra anterior. Agora, agora, se ele, até dia 13 de novembro, não tinha direito adquirido a algum benefício, ele pode ser inserido em uma das regras de transição. Tá certo? A gente tem 5 regras de transição, e aí muita gente vai passar pelas regras de transição. As regras de transição, cada uma delas tem uma peculiaridade, que a gente vai falar sobre cada uma. E aí a gente tem essa questão. E as pessoas que ingressaram no sistema após 13 de novembro de 2019 vai ter o cumprimento da regra final, né, de transição, que é a idade mínima de 62 anos para mulher e 65 anos para homem, e o tempo de contribuição de 35 anos para homem e de 30 anos para mulher, de acordo com o tempo, né, que ele entrou, né? E o mínimo para aposentadoria para quem entrou, o mínimo de tempo para quem entrou após a reforma, né, vai ser 20 anos para homens, o mínimo, que aumentou, né, que antes era 15 anos, agora tem um acréscimo de 5 anos, e 15 anos para a mulher para poder pedir aposentadoria ou qualquer outro benefício. Então, algumas coisas foram alteradas. Olha, gente, muita gente entrando aqui no Facebook. Ivonilson Dias, professora Iris Miller, gratidão, ela que é do Lions, né? Nós que lidamos com muitos idosos, com muitas pessoas que já estão também com idade propícia a se aposentar. Jutamar Batista, gratidão, Deus abençoe vocês. Nós estamos entrevistando a doutora Tatiana Barreto. Ela é... Oi, Carlinhos Zambê também entrando. Ela é especialista em previdência, não é isso, doutora? Ela vai se apresentar, falar para vocês também daqui a pouquinho todas as especializações dela, mas eu chamei hoje principalmente para falar sobre a previdência social, as mudanças, que são muitas, e novidades. Porque além daquelas mudanças, tem novidades. Né, doutora? Sim, fala aí pra gente. Deixa eu fazer aqui um comentário aqui. Calmoda Íntima diz, hoje, 19h45, também temos uma live com o nosso amigo de marketing digital e colunista do Jornal da Noêmia, Folhão News, o Rony Santos. É o meu amigo paulista. Isso aí, acabando aqui, a gente vai pra live dele. Ele é aqui de Salvador. Boa noite, Noêmia. Diz quanto tempo... Uau, sumiu, doutora. Quanto tempo de contribuição? Tá me ouvindo? Diz aí. Como eu falei, tivemos várias mudanças. Antes da reforma, né, o tempo mínimo de tempo de contribuição para a pessoa começar a fazer o pedido, né, de aposentadoria era de 15 anos, né, a carência, 15 anos para homem e 15 anos para mulher. E o homem, né, por exemplo, uma aposentadoria por idade, a mulher tinha que ter antes da reforma 60 anos e o homem 65. Após a reforma, esse tempo mínimo, né, esse tempo mínimo de carência para poder, né, pedir, para o homem ele teve um acréscimo de 5 anos, como eu acabei de falar. Então, muita gente correu para inscrever o filho de 18 anos, 17 anos na Previdência, para pagar como facultativo, até que fosse, para que ele não tivesse esse acréscimo de 5 anos. Eu, inclusive, fiz isso com meu filho. A gente já fez uma contribuição, né, doutora? É isso, hoje não pode mais. Não pode, porque agora já está vigente a reforma, mas até o dia 13. Sim, eu me lembro que foi, todo mundo correu para pegar
A GPS, né, o Guia de Previdência Social dos filhos até 18 anos para poder, homens, para poder fazer a inscrição, né, a primeira contribuição, Eu justamente para que anunciei ele no ganhasse programa. 5 anos. Eu Sim? anunciei no programa, agora que eu me lembrei que Jadalho avisou a gente, eu Aqui, anunciei, ó, tá isso vendo? mesmo. Então, isso daí foi excelente, né, porque os homens que se inscreveram antes, né, da reforma, ganharam 5 anos, né, ou seja, um mínimo de 15 como as mulheres. Quem se inscreveu depois vai ter que trabalhar no mínimo 20 anos para poder fazer os pedidos, né, fazer jus a qualquer tipo de benefício. Principalmente os de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e Uhum. outros. Tá Aqui certo? no Facebook eu tenho uma Você está no pergunta. Face, eu estou no Ana Paula, Insta. Será que é oi? isso? Eu acho que é Não por isso que entendi. eu não tô. Eu tô no Instagram. Você tá no É no Face. Insta. Não, Ah, eu estou no Instagram ao vivo e sim. também no Face. Ah, Você entendi. tem como entrar no Face ao vivo? Tenho, inclusive aqui eu tô no Face, mas eu posso entrar aqui, peraí, só um minutinho. Porque talvez no Mas Face seja você melhor. está no Insta, você tá no Insta e no Face, Hoje, não é isso? agora, eu estou no Instagram, mas eu posso entrar pelo meu computador no Face, e aí a gente pode Tente falar. aí. Então vamos Eu vou tentar para tentar. que as pessoas lhe vejam, porque É no isso, Instagram não está dando para lhe ver. Olha, certo. aqui no Facebook estão perguntando. Ana Paula diz: boa noite. Eu pago há 19 anos. Estou com Sim. 51 anos. Como será para mim? Eu vou só entrar aqui no Facebook. Qual é o seu Facebook? Noêmia Alves. É, Noemi Só tenho Alves. você aqui, eu só tenho você aqui, é só ver aqui se a gente consegue. Qual foi Mas a pode ir pergunta falando. dela? Enquanto você Diga, vai pode pensando falar. aí, pode ir falando. A pergunta é: ela tem 51 anos, já Sim. paga há 19 anos. Como vai ser Sim. para ela? Aí a gente vai ter que ver uma das regras de transição, viu? Eu acredito que a gente, verificando essa possibilidade, por exemplo, ela não vai ter direito a uma das regras de transição, que é a de 50%. Por que ela não vai ter? Porque ela só tem 51 anos. Então, se ela, nas vésperas da reforma, tivesse faltando 2 anos para se aposentar, né? Até o dia 13 de novembro tivesse 2 anos para se aposentar, se fosse o caso, que não é, ela estaria em uma das regras de transição. Eu acredito que ela pode estar inserida em uma das últimas regras, ou na regra de idade mínima progressiva, Sim. ou na a regra geral, que é o mínimo de 62 anos e o tempo de contribuição de 15 anos, não é isso? Então, assim, vai depender do tipo da pessoa, do tipo do benefício. Por exemplo, se ela tivesse faltando 2 anos, ela estaria inserida na regra de 50%. Como seria essa regra? Para as pessoas que estariam faltando 2 anos para se aposentar na data da vigência da reforma, até a data da vigência da reforma, teriam que cumprir pelo menos 50% do tempo que faltava. Por exemplo, até 2 anos. Se eu estivesse faltando 1 ano para me aposentar, eu teria que cumprir pelo menos mais 50% desse tempo. Ou seja, teria que cumprir mais 6 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Isso. Entendeu? Entendi. Aí, no caso dela, seria assim. Mas no caso dela, como ela ainda está muito nova, 51 anos, né? Uma Eu creio que ela. menina! Ela deve estar em uma das regras de transição. Ela vai estar, acredito eu, na regra de transição de idade mínima, que seria o quê? A partir dos 57 anos, ela já pode, se ela tiver 30 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, pleitear o benefício da aposentadoria por tempo. E aí, o que acontece? Ela pode se aposentar. Agora, se ela quiser uma regra maior, né? Que ela possa ter um tempo integral, aí ela vai ter que cumprir mais um tempinho além dos 57 anos. Entendeu? Olha, Hoje, os uma cálculos dúvida mudaram também. um pouco. Uma dúvida que uma pessoa me perguntou é se É. ela poderia pagar meses adiantando. Por exemplo, eu estou em condições, eu posso pagar 3 meses? Pode fazer isso, doutora? Ó, o que é que acontece? Muita gente que exerceu uma atividade laborativa antes, né, alguns anos atrás, e não contribuiu para o INSS,
a depender, né, de qual seja, por exemplo, ela foi uma contribuinte individual e ela contribuiu 1 ou 2 meses e parou de contribuir. Se ela conseguir provar que ela exerceu atividade laboral e conseguir indenizar o período, o tempo não vai ser somente contado, somente a renda mensal, mas também será contado como tempo de contribuição. Talvez ela consiga resgatar esse tempo, mas a carência não. Não adianta você só indenizar para poder se aposentar. Entendeu? Você tem que também provar o tempo de contribuição. Não adianta você só indenizar. Se você não provar o tempo de contribuição que você trabalhou, esse tempo também só vai contar só como renda, não como tempo de contribuição. Mas Entendeu? ela tem como provar, porque aí foi a empresa que não pagou o INSS, descontava Nesse dela. caso, não. Nesse caso, ela não precisa indenizar. Porque, como ela era empregada, esse era um ônus do empregador. E tem uma instrução normativa do INSS que diz claramente que o empregado ele não pode ser penalizado pela inadimplência do empregador. Então, esse tempo que ela trabalhou e que não foi repassado para o INSS pelo empregador dela, vai ser contado como tempo de contribuição e os salários dela também vão ter que ser considerados. O que acontece é o seguinte, o INSS, muitas vezes, coloca esse tempo que está vazio lá, ele pode até considerar o tempo, algumas situações no CNIS ou não, e pode colocar como se fosse um salário mínimo, no período que está em aberto. Isso pode prejudicar ela no momento do cálculo da aposentadoria dela. Então, o que eu indico é o quê? Contrate um especialista para que ele possa organizar o seu CNIS, colocar no cálculo efetivamente o que você recebeu de salário e o que deveria ter sido de contribuição, e fazer o requerimento administrativo com os cálculos, e informando que aquele período não foi pago pelo empregador, não obstante ele estar inserido na carteira de trabalho. Entendeu? Ok. Você entrou no Face? Como é o seu Face? Eu estou entrando aqui, Tatiana Barreto. Noêmia Alves, eu agora estou colocando aqui você. Já achei você, Noêmia. Agora o negócio é achar seu vídeo, né, Noêmia? Cadê você? Tem 2 Noêmias aqui. Noêmia Alves. Você vai ver que está ao vivo. Eles devem estar mostrando que está ao vivo. Está, Noêmia. Está. Peraí que eu vou entrar aqui. Pronto. Aí eu posso iniciar, assistir junto ou não? Posso entrar, né? Aí você vai me convidar, é isso? Pronto. Bote para entrar para ver. Lili Romão também com a gente. Oi, Lili. Coloque aí, bota acenar para ver se eu lhe chamo, para você aparecer aqui. Eu estou aqui para iniciar. Tá, então. Luciano, oi, Luciano. Muito importante você assistir essa live, que é sobre previdência, né, social, as mudanças que aconteceram na lei, e tem novidades que eu não sabia, meu Deus. E aí, doutora Tatiana? Eu estou aqui também, viu, Noêmia? Cadê que você não apareceu ainda, menina? Bota assinar para ver se eu lhe chamo. Tá certo. Aparecer. Luciano, olha, Luciano, muito importante você assistir essa live, que é sobre previdência, né, social, as mudanças que aconteceram na lei, e tem novidades que eu não sabia, meu Deus. Tô aqui já. Tô aqui. Você precisa baixar o seu som. Eu tô no computador. Vai ficar um som. Meu Deus. Social, as mudanças. Tá uma benção aqui, viu, Noêmia? E aí, Radalho, o que eu faço? Pode me chamar, Noêmia. Todo mundo pro Facebook. Tem que ficar Baixa o seu som, Tatiana. Baixa o seu som pra ver. Não. Cadê a Tatiana? Baixa o som, Tatiana. Isso, agora. Baixa aí. Porque você pode ficar com o som do Instagram e pronto. Lá na imagem. Quem está no Facebook vai ouvir o seu som.
Já está ouvindo o seu som aqui no Instagram. Entrou Maria Santos, Maria Lúcia Santos Reis. Vocês que têm dúvidas sobre a Previdência Social, as mudanças, e a doutora Tatiana está falando sobre novidades. Né? Eu estou esperando chegar muita gente para ela saber quais são as novidades. Professora Iris está dizendo parabéns pelo tema tratado no programa, muito bom, esclarecedor. É um tema muito importante, gente. Chama gente, chame gente para assistir essa live, que é para falar sobre a Previdência, o seu INSS, você que pagou a vida inteira, outras pessoas que tiveram problemas. Eu já estou aqui, agora eu não sei como é que você faz para me convidar aqui no... Mande um alô, faz um tchauzinho, eu não estou lhe vendo. Deixa eu olhar aqui. Eu estou no computador. Ainda Iris, Ana Paula, Norma, Lili Romão. Mas você não aparece aqui nessa live que eu tô. Meu Deus. E olha que a gente está aqui já há um tempinho, viu? Não, eu digo aqui no Face, você está me vendo vivo? Tô lhe vendo. Você quer que eu tente no Insta de novo, para ver se você consegue entrar? Desligue. Pode ser, né? Eu posso reiniciar, né? Saia, por favor, meu amor, que eu vou lhe chamar novamente. Ela não está conseguindo entrar aqui no Insta, gente. Olha, Senhor, tão importante essa live. Mas o Insta dela tá só rodando. Eliette está perguntando quanto tempo precisa de contribuição. Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo, Eliette. Cadê os coraçãozinhos? Vamos subir nos coraçãozinhos para que o Instagram chame mais pessoas, tá? Olha, estou adicionando Tati Barreto. Vamos lá, Tati Barreto. Estou adicionando, chamando, entrou. Olha os coraçãozinhos aí, gente! Gente, estamos falando sobre Previdência Social. Quem já pode se aposentar, com quantos anos? Já perguntaram aí, doutora, quantos anos você precisa ter de contribuição? Por exemplo, a mulher tem 62 anos, mas não é só ela ter 62 anos, precisa também ter anos de também vai depender se ela está ou não inserida em uma das regras de transição, né? Hoje, as pessoas que têm direito adquirido, ela não precisa ter 62 anos, ela pode ainda se aposentar, a mulher com 60 e o homem com 65. Se ela tiver uma das regras de transição, também, a depender da regra. Por exemplo, se ela tiver na regra de 100%, que é bem parecida com a regra de pontos, a regra de pontos, que é bem parecida com a regra anterior de pontos, ela precisa ter a idade e o tempo para poder, somados, dar pelo menos, agora em 2020, 87 pontos. E o homem, 97. Interessante falar que a regra anterior de pontos, os pontos, né, que a pessoa tinha que ter a cada ano, somando a idade e o tempo, para a mulher, inicialmente, começou com 85 pontos e homem 95. E aí, com a reforma, em 2019, a gente estava com a regra de 85, 95. Aí, quando veio a alteração da reforma, entre 13 de novembro de 2019 até dia 31 de dezembro, o pessoal que teria aí nesse interim, né, entre a reforma e o ano seguinte, teria que ter 86 pontos a mulher, 96 pontos o homem. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, essa regra passou a ser 87 e 97. Porque a regra de transição de pontos, ao contrário da regra anterior, não seria só um ponto a cada ano, mas de 2 pontos a cada ano. Entendeu? Eu já descobri o que é. Viu, Tati? Tá todo mundo aqui no Face. Chame ela para participar. Eu acho que você ainda não é minha amiga no Face, não é isso? Não, eu acho que sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu botei aqui chamar amigos. Eu botei aqui chamar amigos e não estou lhe vendo. Aqui só me aparece Iris, Norma. Então é isso. Cláudia. Então é isso. Tá vendo no que dá não ser amiga da Noêmia? Não tem nada não, a gente conserta, né, Noêmia? Deixa eu ver aqui se eu sou sua amiga. Tô brincando com você, meu amor. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. A situação é essa, porque a gente tá com algum probleminha de conexão.
É conexão. Porque aqui eu tenho Jutamar, Iris, Ana Paula, Ivonilton, Carlinhos Zambê, Gildete Aze, Pronto. Noélia Oliveira, Anne Paixão, Ana Paula Salles, Lili Romão, Cláudia Uhum. Chirame, Maria Lúcia Santos, Mas vamos Iris conversando, Maria. né? O pessoal está ouvindo a minha voz? Diga aí. Tá. Tá Vocês todo aí no mundo Face ouvindo minha estão ouvindo voz? direitinho a voz de doutora Estão Tatiana? ouvindo? Porque aí o que Hein? importa é a gente falar do conteúdo, né? Vamos Me falar do respondam aí, por conteúdo. favor. Me respondam se estão ouvindo a doutora E o pessoal do Tatiana. Instagram também tá, não tá? Eu tô no Tá. Instagram. Pronto. Ana Paula Salles, Lili Romão, Cláudia Chirame, Maria. Eu vou sair do Face, tá? Eu vou sair, Então, tá aí do Face. eu vou sair do Face Você por tem causa da Está conexão. ouvindo direitinho a voz, doutora Tatiana? Pronto. Que aí não dá aquela interferência. Pronto. Então, Sim, minha gente. graças a Deus. Gratidão, Ana Silva. Então, você pode, quem estiver no Face, pode digitar a pergunta que eu falo para a doutora. E ela. Então, vamos fazer um acordo, doutora. A senhora olha quem digita aí, se eu não ver. O porque Instagram não tá e subindo. você olha quem tá no Face. Isso, pronto. Pronto. Podem fazer as perguntas que a gente vai. Eu vou falar, assim, eu vou falar mais ou menos quais foram as principais Sobre alterações. as regras de transição. As principais, uma das principais características da reforma foi alterar a forma de cálculo. Antigamente, antes, né, da reforma, a gente tinha, para poder se aposentar, como era feito? Se eram os 80% maiores salários, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Excluía-se os 20% menores. E com a reforma, a gente passou a ter a média aritmética simples dos salários de contribuições atualizados monetariamente correspondente a 100%. Ou seja, não seriam mais os 80% excluídos dos 20%, mas aí ele pegaria todos os salários de contribuição, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Isso diminuiu bastante a média, porque se você não excluir os 20% menores, aí você tem uma média de 100% muito menor, né? Isso do que teria anteriormente. Então, uma das principais coisas que a gente vê como não tão favorável é justamente a fórmula do cálculo, né? Que aí as pessoas que correram para se aposentar antes da reforma tiveram um cálculo de aposentadoria muito mais favorável, tá certo? E o valor do benefício, né, de aposentadoria alterou, várias alíquotas alteraram. Um exemplo disso é o benefício de, hoje chamado aposentadoria por incapacidade permanente, o antigo aposentadoria por invalidez, né? Que hoje é o nome, depois da reforma que foi dada, foi esse. Antes, quando você tinha aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome da aposentadoria por invalidez. Então, mudou o nome e mudou a alíquota também. Então, antes, quem tinha um auxílio-doença ficava louco para converter em aposentadoria por invalidez, porque era 100% da média dos salários. E auxílio-doença até hoje continua como 91% da média dos salários, né? Benefício. Aí, o que aconteceu? Com a reforma, isso foi alterado. Porque não é mais 100%. Exceto nos casos de acidente de trabalho ou questões de doença profissional, que ainda continua sendo 100%. Mas o geral, por exemplo, uma aposentadoria por incapacidade permanente ocasionada por uma doença grave, alguma coisa assim, você vai ter que fazer como? Você vai ter que pegar o valor do benefício da aposentadoria correspondente a 60% da média contributiva, 60, e acrescer mais 2% para cada ano de contribuição, excedente a 20 anos do homem, no caso os que entraram após, e 15 anos da mulher. Então, você começa com 60% mais 2% a cada ano de contribuição. 20 anos homem, 15 anos mulher. Então, quem tem pouco tempo de contribuição e vai fazer jus a uma aposentadoria por incapacidade permanente, vai ter, muitas vezes, um benefício muito menor do que um auxílio-doença, por exemplo. Então, às vezes, não é mais vantagem você fazer essa conversão. Porque se você tiver pouco tempo de contribuição,
você pode receber 62%, 64% do seu salário-benefício numa aposentadoria por invalidez. Entendeu? Meu Deus, é muito pouco, é muito Então, é pouco, muito doutora. pouco. Então, hoje, você tem que só pesar. O que equivale? Eu estou recebendo auxílio-doença. Eu estou com 91% do meu salário-benefício. Será que vale a pena eu fazer essa conversão para uma aposentadoria por invalidez? Né? Porque a gente tem que ver quanto tempo você tem de tempo de contribuição, né? Para ver se isso é possível sem você perder tanto. Agora, se você, por exemplo, tiver um acidente, né, de trabalho, uma doença profissional, uma doença do trabalho, aí essa alíquota permanece como 100%, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, somente nesses casos continua como 100%, mas em outros casos, por exemplo, você tem uma cardiopatia grave, ou seja, uma doença de coração, uma nefropatia grave, alguma doença muito grave, que com o tempo, né, você pode ter uma progressão dela e agravamento, e você for pedir aposentadoria por invalidez, você tem que ver o cálculo do seu tempo de contribuição. Se pelo menos você tem um tempo suficiente para ter pelo menos 100% da média. Entendeu? Então, é complicado. Hoje em dia, para o homem, os homens, principalmente os homens que entraram no sistema após a reforma, para ele conseguir se aposentar integral, ele vai ter que ter pelo menos 40 anos de contribuição e a mulher 35. Então, é algo muito... 40 anos. É muito. Então, é algo muito doloroso, né? Porque às vezes a pessoa, pô, eu já tenho tempo, eu já posso me aposentar, eu tenho 35 anos de tempo, sendo homem, eu posso me aposentar, mas talvez você não tenha dentro dessas regras de transição 100%, né? Muita gente também me pergunta, doutora, e aí depois da reforma, o fator previdenciário continua ou não continua? Muita gente tem essa dúvida, né? Porque antes o pessoal reclamava do fator previdenciário, dizia que o fator previdenciário diminuía a aposentadoria, mas hoje em dia as pessoas ficaram com saudade do fator previdenciário, porque pelo menos você poderia se aposentar mais cedo, ainda que não fosse com 100%. Mas as pessoas que ainda estão nas regras de transição, tem somente uma regra ainda, que ainda cabe o fator previdenciário, que é a regra de 50%, né? Que foi aquela que eu falei, que quando a pessoa está faltando até 2 anos para se aposentar na data da reforma, está faltando até 2 anos para se aposentar, ela pode se aposentar com o fator previdenciário e com acréscimo de 50% do tempo que ainda falta para ela se aposentar. Então, a única regra de transição que ainda vai caber o fator previdenciário é a regra de 50%. Existem algumas regras, né, depois da reforma. É a regra de idade mínima, a regra de 50%, a regra de 100%, a regra geral, que é a regra final, que precisa ter o tempo e a idade, e a regra de pontos, que é aquela regra que a gente falou inicialmente da soma do tempo de contribuição e a idade, que agora, no ano de 2020, quem tiver mulher 87 pontos e o homem 97 pontos pode se aposentar com 100%, ou seja, 100%, né, da média na aposentadoria. Doutora, deixa eu dar uma vez para quem está entrando. Emily. Oi, Emily. Emily Orlando. Boa noite, meu bem. Esse capim cheirosinho maravilhoso. Emily da Capim Cheiroso. Olha, vocês não se preocupem, não é nada com o aparelho de vocês. O Orlando está perguntando. Eu não consigo ver o outro vídeo. Porque... Isso, foi doutora só Tatiana. a internet que deu uma travadinha aqui. Eu tô com a internet daqui do apartamento. Possa ser que, talvez, né, se eu colocasse a internet do celular, que eu tô pelo celular aqui. Não tô Tente, doutora. Quem sabe bom, a internet né? do celular dá melhor. Isso, Sim. Emily, ela diz sucesso nesse encontro. Gente, e aí a gente vai falando, né? Várias coisas. Eu vou tentar novamente, senão a gente continua dessa forma mesmo, tá certo? Quer tentar? A gente quer te ver também. Você é tão maravilhosa, tente. Não é, gente? Deixa ela tentar entrar, porque ela é uma pessoa muito do bem, uma pessoa maravilhosa, excelente advogada, especializada nessa previdência social maravilhosa, que eu acho que está dando
um nó na cabeça da gente, né? Então, todo microempreendedor, empresário, você que é autônomo, porque quem é empregado, geralmente tem o seu sindicato, ou acompanha, ou sei lá, não fica tão perdido. Mas para quem é autônomo e quem vamos tentar pelo celular dela, porque pela internet do prédio dela não está indo. Graças a Deus a gente está ouvindo, né? Mas a imagem a gente não estava Tá conseguindo. indo, tá indo. Oi, Mas, Noemi, você tá me vendo? Não. ainda não. É. Jesus Nós marcamos um Cristo. outro dia para lhe ver também. Mas hoje vamos ouvir, porque ainda temos alguns minutos, não é? Então, quem tinha 57 anos em 2019, que era com 57 ou 58 a idade mínima para a mulher? Olha só, antes da reforma não tinha idade mínima. As pessoas tinham uma impressão que Jadalha está dizendo que se as duas saírem da live e retornar, não, a gente vai continuar, porque o que importa é o assunto, né? Para a gente também não perder tempo. Antes da reforma, para aposentadoria por tempo de contribuição e especial, não existia idade mínima. As pessoas tinham muita preocupação com a idade mínima. Mas não, você tinha que ter pelo menos no tempo de contribuição 35 anos de tempo como homem, 30 anos de tempo como mulher, independentemente de idade mínima. Só que aí, após a reforma, e principalmente a aposentadoria especial também de 25 anos, de 15, de 10, de 20, não tinha idade mínima. Só que aí, após a reforma, trouxeram a idade mínima para aposentadoria por tempo, para aposentadoria especial. Então, agora a gente tem efetivamente a idade mínima para se aposentar. Mas quem está em uma das regras de transição pode ainda se beneficiar da regra de ponto, que não precisa de idade mínima, você só precisa somar o tempo e o ponto, e a idade. Você pode também se beneficiar de algumas outras regras que não precisem, né, ainda da idade mínima e que podem ainda ser utilizadas no fator previdenciário, como na regra anterior. Mas o geral da reforma é o quê? Idade mínima de 62 anos para mulher, 65 anos para homem. E o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para mulher, 35 anos para homem. Agora, vamos dizer, se ela está na regra de transição de 100%, é uma mulher e ela não tem direito adquirido à aposentadoria antes da reforma. Para ela começar a pensar na aposentadoria, ela tem que ter no mínimo 57 anos. Tá certo? 30 anos de contribuição. E aí a gente vai de acordo com o tempo, né, que ela vai tendo de idade e o tempo de contribuição. Ok. Gente, dá um nó na cabeça. E quais são as novidades, doutora? As novidades, basicamente, são essas. As pessoas me perguntam, pode ainda acumular aposentadoria com a pensão por morte, por exemplo, né? Porque o pessoal estava com muito medo, né, de perder, por exemplo, a pensão por morte, por exemplo. Muita gente, e aí, será que a reforma ainda vai me dar essa possibilidade? Será que eu vou ter que escolher um ou outro, né? As pessoas estavam com essa preocupação. Ainda existe a possibilidade de acumular, mas você vai ter que escolher o mais vantajoso. O mais vantajoso vai ser 100%. E o segundo que você vai acumular vai depender do tipo de benefício que a pessoa que faleceu tinha, se ele estava, qual tipo de benefício, por exemplo, se ele era aposentado por tempo de contribuição, aí vai ter que ser feito o cálculo como 60% mais 2% a cada ano de contribuição. Então, aí você vai ver em quanto tempo ele estava, né, na época que ele faleceu. A não ser que ele já tenha falecido há algum tempo e tenha uma quantidade boa de contribuição para você também ter uma pensão melhor. Mas também você vai ter um escalonamento. Aí são regras de cálculo que vai ficar uma coisa muito complexa para as pessoas entenderem. Mas existe ainda a possibilidade de acumulação. Você pode colocar como 100% o benefício mais vantajoso e acrescentar um outro benefício, mas vai ser de acordo com as regras de escalonamento. Não vai ser tão mais fácil, tão bom como era antes, que você recebia 100% da pensão por morte e ainda do tempo de contribuição que você tinha. Vai ter
uma diminuição no segundo benefício, entendeu? De percentual. Essa é uma modificação. E o É que muito mais? complexo, é por isso que a senhora vai A gente ministrar um sabe que tem curso. várias alterações, né? Ó, tá perguntando Orlando, doutora, como fica a questão da aposentadoria geral pós-reforma? Olha, Orlando, graças a Deus a aposentadoria rural praticamente não teve nenhuma modificação. O tempo de. Graças a Deus, eu também advogo muito nessa área rural. Então, o que é que acontece? A única modificação que teve foi agora a possibilidade de um trabalhador rural fazer uma declaração unipessoal, né, para se dizer, se autodeclarar trabalhador rural. Mas na aposentadoria por idade rural. Oi? Sim. Pode dizer, diga. Antes dependia do sindicato, não era, doutora? É isso. Antes, as pessoas tinham muita dependência dos sindicatos, das colônias e das associações para poder fazer essa solicitação muitas vezes, porque também era prova. Eu não sei até que ponto isso foi bom, essa declaração unilateral. Por quê? Eu achei bom, porque eu conheço uma pessoa que trabalha há anos e o sindicato nunca foi na região dela. Como ela não é sindicalizada, ela nunca conseguiu se aposentar. E ela nesse caso dela... Olha, eu conheço ela há 31 anos e há 31 anos eu conheço ela trabalhando na roça, na zona rural. Para o caso dela, que não era associada, será bom. Mas tem muita gente que é associado, e uma das coisas que a colônia, a associação, é benéfica justamente na prova do trabalho rural. Porque o trabalhador rural, ele não precisa efetivamente contribuir para o INSS para fazer jus ao benefício da aposentadoria por idade rural. Principalmente o segurado especial, que é o pequenininho, o produtor pequeno, que tem uma terra até 50 hectares. Ele precisa somente provar o exercício da atividade rural. Então, como é que ele prova que ele teve 15 anos de atividade rural e pelo menos 55 anos de idade mulher e 60 anos de homem? Se ele tiver documentos, né? Ele precisa ter documentos para provar, ele precisa ter por exemplo, uma nota fiscal de que ele compra enxada, insumo, né? Para fazenda, cerca, né? Ele tem que ter um contrato de arrendamento, de parceria, né? Ele tem que ter uma compra-venda de uma propriedade rural. Ele tem que ter uma carteirinha, por exemplo, de uma associação, que ele se cadastrou em 2000, e agora a gente já está em 2020, ele já vai ter confirmado lá 20 anos já de inscrição na colônia, ou então na associação, ou no sindicato. Ele vai ter que ter, muitas vezes, uma guia de previdência social paga para um seguro-defeso, no caso do pescador artesanal. Né? Então, assim, existem vários documentos que ele precisa ter para provar os 15 anos. Uma certidão de nascimento dos filhos, dizendo que ele é pai, ele é trabalhador rural, uma certidão de casamento, uma ficha de matrícula da escola, uma certidão de batismo. Então, existem vários tipos de... No Bolsa Família, doutora, no CAD único, nós fazíamos muito isso também, porque eu já fui secretária de Assistência Social, e nós procurávamos sempre referendar, porque quando conhecíamos que era um trabalhador, uma trabalhadora rural, era importante colocar isso também, no CAD único. É isso. Então, o que acontece? Geralmente, esses trabalhadores, eles precisam ter essas provas. A associação, o sindicato e a colônia, eles possibilitam que elas tenham essa prova, entendeu? Então, talvez a reforma, dando a declaração unilateral somente para o trabalhador, em alguns casos ele beneficia e outros ele prejudica. Porque, às vezes, o trabalhador ele não sabe o documento que ele tem que juntar. Ele se autodeclara trabalhador rural, mas ele não tem documentação suficiente, o INSS vai indeferir o pedido dele de aposentadoria. Entendeu? Por isso, e às vezes uma consultoria como isso. Você tem que ver em que caso ele está se enquadrando, entendeu? E o curso que a doutora vai ministrar é para os advogados conhecerem melhor essas novidades. Fale um pouco sobre esse curso. Sim, esse curso eu vou ministrar nos dias 7 e 9 de julho, e a gente vai falar um pouco sobre cálculos previdenciários pós a reforma e todos os tipos de benefícios. Inclusive, a gente vai utilizar um software chamado Prévios,
que a gente vai viabilizar a elaboração desses cálculos, né, através desse software. A gente vai ensinar como a gente faz hoje em dia os cálculos do tempo de contribuição, das rendas mensais iniciais pós-reforma, os cálculos de revisão, planejamento previdenciário, as liquidações de sentença. Muitos advogados estão inscritos e também muitos contadores, porque é uma forma de você também ter a possibilidade de ter uma renda, né? Porque o cálculo em si também lhe possibilita uma renda. Então, o advogado que ele contrata um contador é bom, mas se ele puder fazer o cálculo, aprender e ter esse retorno através do próprio sistema e aprender a fazer os cálculos, vai ser muito melhor para ele, porque ele já tem uma renda a mais, além das que ele já tem nos RPV, nos precatórios, nas consultas dos clientes. Então, o cálculo também é uma forma de você aprender e de você também ter um investimento, né, no escritório, quem quer ter, além dos processos, algo extrajudicial, né, o cálculo vai possibilitar isso. Então, a gente está aí. Sim. O público-alvo é só advogados e contadores? Não, quem quiser também tiver interesse de se inscrever para entender como estão as novas regras da Previdência, principalmente no que tange ao cálculo do benefício, está se sentindo lesado pelo INSS de alguma forma, porque o cálculo da aposentadoria não veio correta, se você fizer o nosso curso, vai aprender a fazer um cálculo de revisão para poder saber se efetivamente aquela sua aposentadoria veio correta ou não, entendeu? E a gente também vai ensinar as pessoas as regras de transição, quais são as características, os requisitos de cada uma, e as novidades que a gente teve também, né, em vários tipos de benefício. Por exemplo, o benefício da aposentadoria de professor, né? Muita gente, eu sou professora, aí eu quero saber o que foi que aconteceu, se mudou, se não mudou, né? A aposentadoria de professor antes da reforma, você não tinha, entre aspas, assim, uma idade mínima. A mulher com 25 anos de tempo e o homem com 30 anos de tempo já poderia fazer a solicitação da aposentadoria. Só que aí, agora, após a reforma, não. Exige-se a idade mínima, né? Para a mulher e para o homem, não só o tempo, né? Aquela questão da redução etária. As professoras perderam seus benefícios? Perderam... não tem mais... Não perdeu, mas eles agora têm exigência da idade mínima. Os homens antes, as mulheres antes se aposentavam pelo menos com 55 anos as mulheres, 60 anos os homens. Teve um aumentozinho, a mulher agora é 57 anos e o homem 62, não, 60 homem professor, 57 anos mulher. Então a mulher aumentou 2 anos, né? A idade mínima. Antes não tinha uma idade mínima, né? Geralmente as pessoas se aposentavam. Se ela completasse 25 anos de tempo, se fosse mulher como professora, ela podia se aposentar. Mesmo ela não tendo 55 anos. Eu falo isso que minha mãe é professora e se aposentou com 50 anos. Entendeu? As pessoas tinham uma lenda, eu tenho que ter 55, o homem tem que ter 60. Para ser melhor a aposentadoria antes, sim. Mas não efetivamente precisava ter a idade mínima de 55 anos mulher e 60 anos homem. Hoje não, as pessoas que entraram após a reforma, os professores principalmente, que trabalham com educação infantil, né? Educação idade de... aquela parte da educação infantil, ensino fundamental e médio, eles efetivamente comprovando, a mulher vai ter que ter a idade mínima de 57 anos e o homem de 60 anos para poder se aposentar, além do tempo mínimo de 25 anos de tempo de contribuição da mulher e 30 anos de tempo de contribuição homem, com a carência mínima de 15 anos. Ou seja, para pedir tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Professor mudou, porque agora existe-se a idade mínima, além do tempo. Entendeu? Isso. E qual outra profissão foi assim afetada também, doutor, nessa reforma? Além dos professores, a gente teve as pessoas que trabalham em atividades insalubres, perigosas e penosas, que fazem jus à aposentadoria especial. Foi uma das aposentadorias que teve mais alterações, né? A gente viu muitas alterações. Porque antes não exigia idade mínima. Eram de 15, 20, 25 anos. Então, independentemente de ser homem ou mulher,
tinha 15. Se fosse mineiro, por exemplo, aqueles mineiros que trabalham em Minas Subsolo, já podia se aposentar com 15 anos. Mas a maioria das pessoas, das profissões, por exemplo, enfermeiro, que trabalha em UTI de hospital, está exposto a um Acabou agente nosso biológico. tempo, minha amada. Acabou nosso Oh, que tempo, pena. infelizmente. Gratidão imensa. Vamos Nada, marcar minha outro dia, querida. viu? Eu queria Vamos ver falar se a mais, mas internet estamos em boa. pouco tempo, e a internet vai melhor, aí a gente Amém. Gratidão, gratidão.